Salmo de número 24, a palavra do Senhor nos diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá no monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Ele é o Rei da Glória. Senhor Deus, sim, Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Louvamos a Deus porque as nossas vidas estão nas tuas mãos. E suplicamos a Ti, ó Deus, uma bênção nessa manhã. Visita nosso coração, Senhor. Senhor, fala conosco, Pai. Renova, Senhor, a nossa fé. Renova, ó Deus, a alegria da salvação. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para sentar. Meus irmãos, quando eu leio esses 3 salmos, os 2 anteriores a esse, a impressão que eu tenho é que, e isso é uma impressão minha, eu não estou dizendo que realmente é isso, mas é da forma que eu vejo, que esses 3 salmos seriam apenas um. O Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. Esses 3 salmos falam exatamente da trajetória, da caminhada da igreja, desde sua formação até nós estarmos na glória com o Senhor. Quando nós olhamos o Salmo 22, nós vemos até mesmo pelo tempo verbal do Salmo 22, ele está sempre no passado, né? O Salmo 22 fala a respeito do sacrifício do Senhor Jesus, uma revelação maravilhosa que Davi teve a respeito do sofrimento e do sacrifício do Senhor Jesus por nossas vidas. Davi era um homem de guerra, muitas vezes bruto, muitas vezes pecador, como nós, mas Davi, ele tinha algo na sua vida que agradava a Deus. Ele era uma pessoa sensível a ver as obras que Deus havia feito. Ele era uma pessoa sensível a entender a operação de Deus na sua vida. Por isso Deus revelou tantas coisas maravilhosas a seu servo. E se nós também temos um coração aberto, um coração sensível à operação do Espírito Santo, também Deus está pronto a nos revelar maravilhas da sua pessoa. Glória a Deus. Um Deus poderoso, um Deus soberano, que reina sobre tudo e sobre todos. Tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Então nós vemos o Salmo 22 como sendo o início da igreja como nós conhecemos hoje. O início em que a graça de Deus foi aberta a todos os homens, inclusive aos gentios e não somente aos judeus, quando Jesus entrega o seu Espírito nas mãos do Pai. Ali a graça de Deus então é revelada a todos os homens. O que antes era restrito ao povo judeu, que era um povo eleito e escolhido por Deus, quando Jesus entrega o seu Espírito nas mãos de Deus, e ali naquele momento então a graça de Deus
é revelado a todos os homens. E nós, como gentios, somos inseridos nesse plano de salvação eterna de Deus. É o Salmo 22, é o passado, o início da igreja, aquele momento em que nós tivemos acesso à presença do Pai. Quando nós vemos o Salmo 23, ele é um salmo que ele está escrito no tempo presente, em seu tempo verbal, é o tempo presente. O Senhor é o meu pastor. Então, nós vemos que hoje é o momento, o Salmo 23 é o momento que nós estamos vivendo hoje. O momento em que nós podemos dizer que o Senhor, Jesus, Ele é o nosso pastor, aquele que nos conduz, aquele que nos alimenta, aquele que nos fortalece, aquele que supre todas as nossas necessidades. É esse período que nós estamos vivendo hoje, um período onde nós podemos falar com Deus e sermos respondidos por Deus, um período onde nós colocamos as nossas necessidades, as nossas lutas diante de Deus e podemos confiar em Deus e saber que Ele nos conduzirá a águas tranquilas, nos conduzirá a pastos verdejantes. É Ele que nos alimenta, que nos fortalece, que sacia a sede da nossa alma. O próprio salmista Davi, ele dizia a respeito da sede que ele tinha: a minha alma tem sede do Deus vivo. Então hoje nós estamos vivendo um período em que a sede da alma do homem pode ser saciada, porque Jesus é aquele que tem conduzido o seu povo às águas tranquilas. Um período onde a graça de Deus está estendida a todos os homens. Como nós já comentamos aqui de manhã, Deus quer que todos se salvem. Deus quer ser o pastor de todos eles, de todos os homens. Agora cabe a mim e aos homens aceitar ser conduzido por esse pastor maravilhoso. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Amém. Eu sou o bom pastor. Aquele que entra por mim entrará e sairá e achará pastagem. Glória a Deus. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O Senhor Jesus já deu a vida dele por nós. Às vezes nós vemos as pessoas comparando a salvação com uma boia lançada a uma pessoa que está fora do navio em alto mar. Alguém já viu essa comparação aí? Uma boia, a pessoa lá no alto mar, né, condenada a morrer, e alguém chega e lança uma boia para ele e resgata ele para o navio e compara a salvação a esta situação. E aí, realmente, é mais ou menos assim. Um dia nós estávamos perdidos, condenados à morte, mas o Senhor Jesus lançou a boia da salvação por nós. Mas nós entendemos que salvação é algo muito maior do que simplesmente uma boia lançada a alguém. A palavra nos fala que Jesus tomou o nosso lugar. Aquela condenação de morte que era nossa, que nós estávamos ali perdidos, condenados a morrer, o Senhor Jesus, além de nos resgatar daquela condição, o Senhor Jesus assume o nosso lugar naquela condenação e morre por nós, para nos dar vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então hoje o período que nós estamos vivendo é justamente esse período em que o Senhor, Ele tem se colocado à disposição para tomar o nosso lugar na condenação de morte e morrer por nós, morrer pelos nossos pecados, morrer pelas nossas afrontas. Condenação que era minha, o Senhor Jesus tomou sobre si. É o período, o tempo presente que nós estamos vivendo na igreja. E quando nós chegamos no Salmo 24, nós vemos que esse Salmo está escrito no tempo verbal futuro. Versículo 3: quem subirá? Isso é lá no futuro. Quem subirá ao monte do Senhor? Mas primeiro o Salmo começa a dizer quem é o Senhor, quem é Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter isso claro na nossa mente, saber quem é Deus, entender a posição que Deus ocupa na nossa vida. Isso nós precisamos entender. Não podemos deixar passar, como se dizem por aí, empurrando com a barriga, sem entender o que Deus significa para nós, na nossa vida.
O que Deus significa para você? O que é Deus? Primeiro, Deus ele precisa ser o primeiro na nossa vida. Deus precisa ser o primeiro. Deus não aceita ser o segundo na nossa vida. Se existe uma coisa que Deus não entende, é porque que às vezes nós colocamos Deus em segundo plano. E às vezes nós colocamos a nossa vida, às vezes nós colocamos os nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso estudo, os nossos pais na frente de Deus. Eu vou fazer isso aqui, depois eu faço para Deus. Isso é uma coisa que Deus não consegue entender. Por que Ele é o segundo, ou o terceiro, às vezes o último na nossa vida? Nós vemos a oferta de Caim e Abel. Por que Deus aceitou a oferta de Caim, a oferta de Abel, e não aceitou a oferta de Caim? A palavra nos fala que Abel, ele ofereceu as primícias. Ele colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Não importa o que será do restante da criação, a primeira é de Deus. Abel ofereceu as primícias. Deus estava em primeiro lugar na sua vida. E Caim, o que Caim fez? A palavra nos fala que ao final de dias, Caim trouxe e ofereceu a sua oferta a Deus. Caim ele cuidou de tudo que ele precisava cuidar. Toda a sua produção primeiro foi para suprir as suas necessidades. E ao final, em alguns versículos fala assim, e ao cabo de dias, depois que terminou os dias, ele trouxe a oferta a Deus. Deus estava em último lugar na vida de Caim. E Deus não aceitou a oferta de Caim. Deus não aceita outro lugar na nossa vida, senão o primeiro. Tudo que nós fazemos precisa ser para Deus. Primeiro para Deus. Depois eu cuido das nossas vidas. Depois eu cuido da minha vida. Depois eu cuido do meu filho, do meu pai, do meu trabalho. Mas Deus precisa ser o primeiro da nossa vida. E o Senhor Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas Deus, na sua infinita bondade, vai acrescentar. Esse texto então ele fala, ele define exatamente quem é Deus na nossa vida, e nós precisamos entender isso. Muitos aí acham que Deus é o nosso servo. Nós vamos fazer isso para Deus fazer aquilo para nós. Hoje eu quero que Deus faça tal coisa. Eu vou fazer uma campanha da casa própria. Deus agora vai ser o meu servo, vai me dar uma casa própria. Se me der um carro, eu não aceito. Agora eu quero que Deus me dê a casa própria. Depois Deus vai ser o Deus do carro. Depois Deus vai ser o Deus do trabalho. Deus dá uma porta de emprego. Cada hora eu coloco Deus para fazer aquilo que eu necessito. E nós precisamos entender quem é Deus na nossa vida. Ele é o soberano, Ele é o Deus todo-poderoso, que controla todas as coisas, e eu sou o servo. E eu estou disposto a obedecer à vontade daquele que é poderoso para fazer todas as coisas na minha vida. Esse texto ele começa dizendo: do Senhor é a terra, o planeta. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e os céus, o mundo e aqueles que nele habitam. Então todas as coisas são de Deus. Tudo que nós conhecemos, que nós entendemos, que nós podemos tocar, pertence a Ele. Inclusive nós, os homens, o mundo e aqueles que nele habitam. Então a minha vida e a sua está na mão de Deus. Nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. Por quê? Por que o salmista aqui ele pode fazer essa afirmação? Porque Deus foi quem criou todas as coisas. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Só Deus pode fazer isso. É verdade. Só Deus pode firmar uma coisa sobre algo que não é firme. Só Deus pode fazer. Então por isso o salmista entendeu que todas as coisas estão nas mãos de Deus. O que o salmista queria dizer aqui é o que nós cantamos: nosso Deus é soberano. Ponto final. Não existe outro soberano. E agora o salmista começa a colocar o desejo ardente
que ele tinha em seu coração e que é o nosso desejo também: estar na presença de Deus. Ele fala: quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? O grande desejo de Davi era estar na presença de Deus, é estar junto com Deus. E esse também é o nosso desejo como servos, é estar na presença de Deus, que é um lugar maravilhoso para se estar. Mas quem pode estar diante de Deus sem ser consumido? E o salmista ele entende quem poderia estar: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O que o salmista queria dizer é que Deus é o que vê o coração, mas aquele que é limpo de mãos é os homens que veem. Meu irmão, você precisa ter um testemunho de servo de Deus. A sua vida precisa ser uma vida em que todos ao seu redor, os homens, possam ver: esse é um servo de Deus. As mãos limpas é algo visível às pessoas, os homens veem as mãos. Então o nosso testemunho precisa ser um testemunho que leva as pessoas a entenderem que nós somos servos do Deus Altíssimo, do Deus Soberano, aquele que é limpo de mãos, mas também o salmista diz que é aquele que é puro de coração. Então, uma coisa é o nosso testemunho diante dos homens, outra coisa é aquilo que Deus vê no nosso coração, porque Ele sonda e sabe o intento do nosso coração. Muitas vezes nós somos pessoas tão boas, pessoas tão íntegras, as pessoas olham e dizem: ó, esse homem aí você pode confiar porque ele é uma pessoa séria. Mas lá no escuro, lá no particular, quando nós estamos sozinhos, nós somos uma pessoa completamente diferente. O que o salmista está dizendo é que Deus sonda o coração. Não importa onde nós estivermos, Deus está vendo. O próprio salmista, ele teve as suas experiências de tentar esconder o seu pecado, e ali ele é confrontado. O sacerdote chega e confronta ele com o seu pecado, e ele entende: Deus estava vendo, mesmo eu tentando esconder, mesmo os homens percebendo, vendo que minhas mãos estão limpas, mas Deus está vendo o coração que não é puro. E o salmista então ele é confrontado por Deus, e aí ele se arrepende do seu pecado e entende: eu preciso ser limpo de mãos, eu preciso ter um testemunho de servo de Deus, mas também eu preciso ter um coração puro, porque Deus sonda o nosso coração. Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece os nossos caminhos. Quem vai estar na presença de Deus? Aquele que for limpo de mãos e puro de coração. São duas condições essenciais para nós estarmos na presença de Deus, para Deus nos aceitar na sua presença. Quando as pessoas tentaram chegar diante de Deus com o coração impuro, com as mãos sujas, e foram consumidos por Deus. Nós temos exemplos aqui na palavra. Deus não nos aceitou na sua presença. Deus só aceita na sua presença aquele que é limpo de mãos, que tem um testemunho para que todas as pessoas vejam, e aquele que tem um coração puro e reto diante de Deus. Nós não estamos falando aqui de santos, nós estamos falando aqui de pessoas que reconhecem o seu pecado, a sua falha, e que se arrependem e que se convertem desse pecado, dessa falha. Esse Deus aceita na sua presença. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Meus irmãos, o que nós mais queremos é a justiça de Deus. A justiça de Deus, nós clamamos por justiça. Cada vez que nós falamos assim: Senhor, volta logo, ó, vem logo, Senhor Jesus. Cada vez que nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nós estamos clamando: Deus, faça justiça na nossa vida. E a justiça de Deus para os seus servos é levá-los para estar na sua presença. Glória a Deus. Nós clamamos a Deus por justiça.
Justiça do Deus da nossa salvação. Justiça para os servos de Deus é salvação eterna, é vida eterna e estar ao lado do nosso Deus. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. A partir desse ponto, o salmista começa a descrever a vinda do Senhor Jesus. O salmista diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós já falamos aqui, nós precisamos entender o contexto, talvez o contexto histórico também. O que acontecia naquela época? Era um período onde havia muitas invasões de terra, reis se levantavam para invadir o país do outro, o reino do outro, tomar aquelas terras. Então o que as pessoas faziam? Eles construíam muros ao redor da cidade, e depois desse muro ainda construíam por dentro o antemuro. Então era para dificultar essa entrada. E como havia um muro, precisava ter porta para as pessoas saírem. E naquela época havia nesses muros, que eram coisas gigantescas, né? Havia um portão imenso, grande, muito alto, muito largo, onde o exército passava. O exército vai sair, levantava-se as portas e ia o exército. Mas no dia a dia, quando uma pessoa ou outra precisava sair para ir ao campo, para ir a outra cidade, para fazer qualquer atividade fora da cidade, nesse portão imenso havia uma porta pequena, um portãozinho ali, abria só aquele portão para as pessoas passarem. Então, quando o exército saía para uma guerra e saía para uma batalha, e no retorno daquela batalha, quando esse exército voltava vitorioso, então essas portas grandes, esses portões, eles eram levantados e a cidade ficava aberta, e todo o exército vinha e entrava e era recebido pelo povo numa grande festa ali dentro da cidade. Mas quando o exército saía e retornava derrotado, cada soldado dava um jeito de salvar a sua vida, e eles voltavam correndo para dentro da cidade. E para que o exército inimigo não entrasse em grande quantidade dentro da cidade, apenas aquela pequena porta era aberta para entrar, um soldado correndo um atrás do outro, fugindo do inimigo. E o texto que nós lemos diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Os portões celestiais foram abertos para que o Senhor Jesus, o Rei da Glória, entrasse vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Uma vez os portões celestiais foram abertos para receber o Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Vitorioso. Glória a Deus. Porque venceu a morte por nós. Venceu a condenação que era nossa. E foi recebido em glória dos céus. Vitorioso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Só Ele é poderoso. Só Ele foi capaz de vencer a morte, para nos dar vida e vida em abundância. E novamente o salmista continua dizendo: levantai, no versículo 9: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Notem que a primeira vez fala que quando ele responde quem é esse Rei da Glória, fala que é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Mas a segunda vez ele já fala de exércitos.
Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Aleluia. Em breve, novamente, esses portões celestiais serão abertos para receber novamente o Senhor Jesus. Agora, não mais sozinho, não mais aquele ser forte e poderoso que venceu a própria morte, mas agora o Rei dos Exércitos, porque os exércitos entrarão com ele. A igreja do Senhor é o exército do Senhor Jesus, e nós entraremos por esses portões vitoriosos, porque nós venceremos o pecado, nós venceremos a morte, pelo Senhor Jesus. A palavra nos fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. E a nossa vitória será determinada quando nós entrarmos com o Senhor Jesus ali, quando aqueles portões celestiais forem abertos para receber o exército do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor Jesus. Quem é o exército que entrará com ele? É a noiva do Cordeiro. É a igreja do Senhor. Ninguém entrará ali sozinho. Nós entraremos ali como corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nenhuma congregação entrará ali sozinha. Entrará a igreja do Senhor Jesus. Aqueles que é corpo do Senhor Jesus, que fazem parte desse corpo, desse exército, eles entrarão ali. E nós precisamos clamar a Deus minuto após minuto, para que nós possamos permanecer firmes nesse exército até o dia da vitória. Amém. Até o grande dia em que nós aguardamos o Senhor Jesus nos chamar. Vinde benditos de meu Pai. Nós aguardamos esse dia em que o Senhor Jesus chamará um por um, pelo seu próprio nome, para estar com Ele, para entrar ali todos reunidos, milhares de santos que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Bendito seja o Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia! E essas moradas já estão preparadas para a igreja. O Senhor Jesus já preparou-nos lugar ali na eternidade. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E o grande desejo do Senhor Jesus é: onde Ele estiver, estejais vós também. Em breve nós estaremos junto com o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mas para estarmos ali, duas condições são necessárias: aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Esses farão parte desse grande exército que entrará vitorioso na eternidade com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que esse desejo possa arder mais e mais na nossa vida. Ó, vem logo, Jesus. Ó, vem logo, Senhor. Volta, Senhor Jesus. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Que seja o nosso grande desejo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.